Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Está aqui, louvor animado. Amém. Momento de oferta glorioso. Né? Fico feliz. Filho do Oliveira, né? O fruto do Oliveira está aqui. O fruto do Oliveira está aqui. Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo, no livro de Isaías, se você puder estar de pé. Isaías capítulo 5. Louvo o Senhor pela tua presença aqui nesse lugar. Porque se você teve coragem de vir nesse frio para cá, pode ter certeza que Deus também teve. Porque Ele está aqui. Amém. Estávamos ali adorando o Senhor e a presença dEle é real. Você abriu sua Bíblia, Isaías capítulo 5, verso 1 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. 2 pontos. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer. Oh Deus, é a tua palavra. Oh Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Viemos a esse lugar, Pai, para te adorar, para te engrandecer e para ouvir a tua voz, na tua direção, do que o teu Espírito tem a nos dizer. Então ministra sobre nós. Continua falando como o Senhor tem feito desde o início desse culto e desde o início das nossas vidas. Oh Deus, ministra sobre nós o que eu te peço. Tira toda a resistência, todo o empecilho e que, Pai, a atenção, oh Pai, o foco seja inteiramente a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. 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 Perdão. Ele diz assim, agora, não fecha a tua Bíblia não, ele diz assim, agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada. Não crescer, mas crescerá nela, espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Só até aqui. O livro de Isaías, ele é conhecido também como o Evangelho do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele é um dos profetas maiores, que ele vai trazer uma mensagem ao povo de Israel. É o profeta que vai falar do Messias. Isaías 53 vai falar do homem de dores. A gente vai folhear as páginas de Isaías e vai ver cada poesia linda, mas uma mensagem muito confrontadora, uma mensagem em alguns momentos de juízo duras, porém uma mensagem de esperança, porque o mesmo profeta que fala sobre o cativeiro, ele também vai falar
sobre a libertação do cativeiro. O mesmo profeta que vai falar sobre o juízo de Deus, ele vai falar sobre a esperança do Messias. Ele vai falar sobre o renovo de Israel. Ele vai falar sobre coisas maravilhosas que ainda vão acontecer. Isaías vai fazer uma previsão do futuro que a gente ainda não viveu, 2021, mas muito mais de 2000 anos atrás. Isaías, se eu não me engano, é 700 anos antes de Cristo. E ele vai falar isso como uma previsão. Sabe, esse pequeno capítulo, esse pequeno trecho que a gente leu, Deus vai falar com Isaías a respeito de Israel. E Israel, ele é comparado a uma vinha que foi plantada por Deus, né? E se a gente observar, Israel vai ter alguns símbolos, como a igreja também, biblicamente, tem alguns símbolos. A igreja vai ter alguns tipos, né? A igreja é noiva, a igreja é lavoura de Deus, a igreja é edifício de Deus, a igreja é, aqui nesse texto, uma vinha. E ele está dizendo para a gente, para mim e para você, nós somos esse Israel de Deus. Nós somos. Esse Israel, esse aqui, que foi dirigido a essa palavra nesse contexto, é o Israel da terra. É o Israel segundo a carne. Mas nós somos o Israel segundo o Espírito. Amém. Nós somos o Israel da raiz de Davi. Nós somos o Israel que, quando Deus chama Abraão para fora da tenda e diz, olha para as estrelas do céu. É esse o Israel que ele está dizendo. E Paulo vai dizer, olha, primeiro não é o Israel segundo a carne, não. Primeiro é o segundo o Espírito. Quem veio primeiro? Qualquer um vai dizer. Foi o Israel, nação que está lá. Não, foi não. O Israel que foi projetado no início foi o Israel celestial primeiro. Depois se materializou o terreno. E depois foi revelado o celestial. Sabe? Só que quando a gente lê esse texto, a gente fica assustado. Porque Deus está falando que, primeiro, ele está dizendo, Isaías vai entregar uma mensagem e vai dizer assim, agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Isso que a gente leu, que é assustador, que o vinhateiro resolve fazer com a sua vinha, ele diz que é um cântico. Ele vai entregar uma mensagem aparentemente dura. Puxa, ele vai fazer o quê? Ah, não, isso é muito duro. Isso que ele vai fazer? Isso é o que ele pretende fazer. Mas, então fala. Então eu vou cantar para você o que ele vai fazer. Ele vai expressar aquele juízo de forma musical. E ele vai dizer assim, olha, eu vou dizer para vocês o que ele vai fazer. Mas antes de dizer o que ele vai fazer, eu vou dizer o que ele fez. Ele escolheu uma colina fértil. Ele pegou a melhor muda que tinha. Antes de plantar, ele pegou aquela colina fértil e tirou todas as pedras. Quando alguém pretende plantar numa área, a gente não tem um contexto muito rural, mas a gente vê isso pela televisão. Ele resolve plantar, ele vai limpar toda a terra, vai tirar tudo que é pedra, vai cavar, vai deixar a terra fofa para a semente cair, germinar e crescer. E o texto vai dizer que o noivo, que o vinhateiro fez isso. Ele escolheu um lugar fértil e disse assim, eu vou plantar no melhor lugar. Eu vou fazer o seguinte, vou plantar de qualquer jeito não, vou tirar as pedras. Sabe? E ele diz lá no final que essas mudas são os homens. Eu e você somos essas mudas que Deus escolheu. Não para plantar em qualquer lugar. Quando ele resolveu nos plantar na presença dele, ele disse assim, olha, eu vou plantar. Mas antes de plantar, eu vou preparar o terreno. Não vou plantar de qualquer jeito, não, vou tirar as pedras. Quanta pedra Deus não tirou do teu caminho para tu chegar até aqui? Quanta pedra Ele não tirou da tua história para que Ele pudesse arrumar a tua e a minha vida? Foi muita pedra. Porque a primeira coisa que o inimigo faz para tentar enfraquecer aquele que ele quer destruir, ele joga pedra no campo
Sabe por quê? Porque ele sabe que se não tiver mantimento, se não tiver sustento, a gente não cresce, a gente não produz. Então o inimigo, quando invadia Israel, a primeira coisa que fazia, tapava as fontes de água e jogava pedra nos lugares onde eles faziam plantio. Para quê? Não vai ter plantio mais nessa terra. Mas sabe, Deus vem e diz assim, o inimigo colocou pedra, mas eu vou tirar. O inimigo tapou fonte, mas eu vou tirar. Eu vou destapar tudo, eu vou colocar vocês num terreno fértil. Ele preparou você e eu com uma muda especial e disse, olha, eu tenho um lugar especial, uma colina fértil para você. Uma colina fértil pressupõe um lugar de umidade. Um lugar que tenha sereno à noite e que tenha chuvas constantes. Ele disse, olha, eu vou preparar um lugar para colocar vocês. E esse lugar não vai ser qualquer lugar. O texto vai dizer que, além de ele ter feito, preparado a terra, tirado as pedras, ele pegou no meio e construiu uma torre. E torre fala de vigilância, né? Torre fala de alguém que tem que estar ali para ficar tomando conta da vinha. Toda a segurança, para ninguém roubar, para ninguém invadir. O vinhateiro está fazendo. Ele te trouxe até aqui, mas antes de te trazer, ele te preservou. Ele te guardou, ele me guardou e disse assim, olha, eu não estou só trabalhando, eu estou cuidando do que tem dentro, mas eu estou cuidando do que tem fora. Eu estou trabalhando aqui dentro, mas eu estou te cercando. Ah, para que serve a torre? A torre é para ficar acima da plantação, para olhar no ponto mais próximo e no ponto mais distante. A torre dá visão a quem vigia. Sabe, Deus não precisa de uma torre, mas Ele está dizendo assim, eu vou erguer um lugar mais alto, para dizer assim, olha, eu quero observar todas as áreas da tua vida. Ele vai observar, e Ele está fazendo isso comigo e contigo. Ele construiu uma torre. Tem vigilância, não está jogado não, tem vigilância. Ah, tem vigilância? Tem. Não é só vigilância não. Ele diz que constrói um lagar. Para que serve o lagar? Depois que o fruto cresce, ele pega o fruto, pisa a uva e produz o suco dela. E aquilo ali é maravilhoso. Faz o vinho, faz o suco da uva, faz o produto que é maravilhoso. Só que, para que esse produto chegue a ser consumido, ele entra num processo. E eu tenho certeza que tem chuva, tem torre, tem vigilância. Tudo o que Ele pode nos dar de bom, Ele faz. Mas Ele não nos isenta dos processos. Às vezes a gente olha para o fruto e diz assim, puxa, que maravilhoso. Aí o vinhateiro vem e pisa. Não sei o que o senhor está fazendo. É porque eu quero produzir alguma coisa que você possa consumir. Não dá só para ficar olhando para o fruto e dizendo assim, que lindo. Não. E para que seja consumido é necessário um processo. Como é que faz isso, Jesus? É quando você entra na igreja. O Espírito Santo quer tomar posse da tua vida, ser Senhor dela. E dizer assim, você é crente sim, mas as pessoas precisam saber que você é crente. E você não anuncia que você é crente. Você simplesmente deixa que os processos te levem a falar a verdade, a ser uma pessoa humilde. Aí o Espírito Santo diz assim, olha, está na hora de pisar o fruto, para que as pessoas ao redor possam consumir dele. É mais difícil, sabe, o processo? Porque às vezes o processo, você tem que derramar algumas lágrimas. O processo é onde você passa por algumas dores. Senhor, eu não queria, mas Ele está dizendo assim, é para extrair o melhor suco. Senhor, está difícil, sim, mas fica firme, porque depois que terminar, quem consumir do produto vai dizer assim, uau, esse aqui é uma safra diferente, sim. Ele está trabalhando. Ele diz que essa vinha, que é minha e a tua vida, foi Ele que fez e está fazendo. Ele está trabalhando nela. Ele está construindo isso tudo, Ele que está fazendo. É possível? Sim. Tanto no Israel terreno, quanto no Israel celestial. Mas
Às vezes a gente entra na casa do Senhor, a gente diz assim, eu quero ouvir uma palavra de bênção hoje. A palavra tem que ser. Só que às vezes a nossa perspectiva de bênção não é a mesma que de Deus. Como é que funciona isso? Sabe, a demonstração do amor de Deus. Diz assim, eu amo vocês ainda pecadores. Então vou fazer o seguinte, manda Jesus para a cruz. E Jesus chora, sofre, derrama sangue. Foi bênção? Para a gente foi. Mas no momento para ele foi? Foi dor. Mas o resultado da produção daquela dor, daquele sangue, daquelas lágrimas, redundou em glória. Aleluia! Sabe, existem algumas coisas Glória a nesse Deus. processo do cristianismo que a gente não entende. A gente entra na casa e diz, Deus vai dar uma palavra. Vai. Glória a Deus. Mas tem algumas comidas que ficam um pouquinho difíceis de digerir. Já comeu aquela feijoada que tu... Ih, rapaz, sentou, bate aquela bombeira, aquele sonho. Tem gente que come uma comida pesada e não consegue mais nem trabalhar. Hoje, para mim, chega. Porque fica difícil de digerir aquilo. Mas por quê? Porque é algo pesado. E no cardápio do céu também tem isso. Mas é pão do céu, sim. Mas chega um momento que diz assim, olha, eu vou mudar um pouco a dieta. Mas por quê? Porque nós somos essa vinha de Deus. E aí o texto vai dizer que essa vinha que somos nós, ele espera extrair um produto bom. Uva boa. Para dar um suco bom. Mas ele diz que esse plantio deu uva brava. Como é que ele fez? Poxa, não foi legal o que eu queria. Todo o investimento que foi feito. Puxa vida, tudo aquilo que foi colocado. A produção aconteceu, mas o resultado não é bom. Aí ele vai dizer, ele vai falar. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Deus vai tentar até a última instância. Deus nunca condena ninguém Aleluia! por um pecado apenas. Ah, mas não. Quando a humanidade caiu no Éden, ele preparou o resgate. Quando o homem se afasta de Deus, ele prepara o cordeiro. Quando o homem se afasta do cordeiro, ele prepara o espírito. A igreja é o instrumento de Deus para tratar o homem, para aproximar o homem de Deus. Ele peca, peca, peca. Conhece o Senhor, peca. E Deus está dizendo assim, ainda tem jeito. Quando ninguém mais acredita, ele diz assim, ainda tem jeito. A gente olha e diz assim, olha, agora já era, ele está afundado no pecado. Aí Deus diz assim, não, agora chegou a hora de fazer a reviravolta. Deus gosta de trabalhar, parece, né? No último minuto, na prorrogação, no mata-mata ele chega. Diz assim, agora é comigo. Sabe, de repente você entrou aqui e a tua vida está assim, na prorrogação. E Deus ainda não chegou. Talvez você esteja nos segundos finais. E, meu Deus, quando o laudo médico, o diagnóstico, olha, não tem mais jeito. Aí Deus chega. Já tinha morrido. Mandou chamar. Estava doente, mandou chamar no segundo dia. Ele chega no quarto. 4 dias depois que morreu. Ou seja, demorou muito. Mas sabe, quando ele chega, ele chega. E ele não chega fora do tempo nem no tempo. Porque ele faz o tempo. Então quando a gente chegou na prorrogação, na minha prorrogação, mas para ele o tempo é certinho. É certinho. Nada mudou. Essa vinha que ele plantou deu fruto, deu uva brava. Mas ele disse que escolheu uma muda boa. Sabe, a semente que foi jogada foi a mesma daquela que deu uva boa. Mas às vezes a explicação porque da uva brava a gente não sabe.
Ele mesmo não vai dizer por que deu uva brava. Sabe, quando Deus te chama para segui-lo, Ele espera uma transformação, mas é um trabalho em cooperação. O trabalho não é só dele. O trabalho não é só operado pelo mundo espiritual e pelo céu. Ele conta com a tua cooperação. Ele conta contigo. Deus vai mudar a vida, sim. Essa obra Deus vai fazer, sim. Mas Ele conta com a tua e com a minha cooperação. Ele conta com a tua participação integral. Não dá para dizer assim, não, Deus vai fazer essa obra. Não, um dia Deus faz, sim. Mas pode ser que esse dia não chegue. Porque a gente simplesmente abandonou o processo todo na mão dele. E com Deus não funciona assim. Todo o trabalho realizado pela igreja, Deus podia fazer sozinho. Ele não precisava da gente. Então, o desejo de Deus é trabalhar em parceria com o homem para resgatar o homem. Amém. Glória a Deus. Ele podia mandar os anjos, tem miríades e milhares. Mas ele disse assim, eu vou salvar o homem usando o próprio homem. Aleluia. Imagina. Um homem caído, pensa mal, ele é ruim. Mas eu vou usar o homem para salvar o próprio homem. Como é que é isso, Senhor? Eu vou provar que aquilo que eu regenerei é capaz de regenerar outros. Aquilo que flui de mim e de você, que nos regenerou, é capaz de resgatar outras pessoas. Mas a Bíblia diz que o homem é mau, seu coração é mau, sim. Mas quando ele planta uma vinha, ele não tem dúvidas do que planta. Mas ele exige a nossa cooperação nesse trabalho. Não dá para deixar trabalhar sozinho. Você é o chefe da sua casa, da sua família. Se você na sua casa não tiver uma voz ativa e deixar tudo ser feito de qualquer jeito, vai virar uma bagunça. Se contar só com a dona de casa para arrumar tudo, ela vai ficar doida. Na minha casa, por exemplo, eu tenho a Ruth, a Giovana, a Hanna, o Bernardo e a Nina. Eu tenho 4 crianças. E é a Ruth e eu. Imagina se eu não juntar todo mundo e dizer assim, gente, olha só. O que você sujou, você lava. O que você abriu, você fecha. O que você tirou, você devolve. Imagine se eu não fizer isso. A Ruth vai chegar, eu vou chegar, vai estar tudo bagunçado, tudo sujo. Meu Deus. Meia, sapato, toalha. Senhor. Vai ser um pandemônio. Então eu chamo todo mundo e digo, gente, isso aqui para funcionar bem precisa da cooperação de todos. Como é que funciona isso? A nossa sociedade conta com a cooperação de todos. Joga o lixo no lixo. E se deixar sujo, lava. E se caiu, bota no lugar. E se tirou, devolve. E, dia de tirar o lixo hoje é teu. Outro dia é dela. Outro dia é um trabalho feito em conjunto. E o reino também é assim. E Deus conta que a tua vida e a minha vida em particular também seja assim. Ele conta que você coloque as coisas na tua vida em ordem. Que você sabe que está fora de ordem. Tem coisas que é possível você fazer para colocar em ordem. E Ele está dizendo assim, coloque em ordem. Você não, Deus vai fazer. Vai esperar Deus fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. A tua consciência já disse que você tem que fazer. Não, mas Deus vai falar comigo. Mas a Bíblia já falou. E aí você espera uma ação, enquanto Deus está esperando uma cooperação. O texto vai dizer que Deus falou com Israel. Deus falou com Israel. Israel, o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. E quando o Messias veio, eles olharam para o Messias. Não é esse Messias que a gente quer, não. Mas, gente, eu plantei vocês aqui. Eu tirei do Egito. Eu fiz tudo o que era possível fazer para construir uma nação preparada para receber o Messias para apresentar ao mundo. E quando ele veio, ele disse, não é esse que a gente quer, não. É alguém que espera uma bênção. E quando a bênção chega, Senhor, obrigado, mas Senhor, é rosa, eu queria azul. É rosa. Não vai querer? Não quero. Vai continuar na prova? Vou.
Meu Deus, é 40 anos de deserto e quando chega para olhar, só porque é rosa tu não quer? Não, eu estava esperando azul. Eu queria o Messias sentado num cavalo branco com uma espada na mão, mas ele vem num jumentinho. Ah, não. Engraçado que os profetas falaram isso. O teu Messias virá a ti em Zacarias. O teu Messias virá a ti sentado no jumentinho. Foi profetizado. Estava escrito. Nada foi não foi surpresa para ninguém. Mesmo assim eles disseram, não é isso que a gente quer, não. Eles quiseram ficar com aquilo que eles tinham, com o templo e com a religião deles. Deus está nos convidando essa noite para dar uma arrumada na casa. Aleluia. E talvez não seja nessa casa templo, talvez seja na nossa casa no particular, talvez seja na nossa família, talvez seja naquilo que a gente tem de mais precioso, que só Ele pode ver na nossa alma, no nosso coração. E diz assim, Senhor, eu preciso arrumar, porque Ele está esperando fruto bom. Ele está esperando um fruto que possa ser consumido. Não dá para beber uva brava. Ninguém aguenta. O negócio é horrível. Não tem como, não desce. Ele espera quando trata e quando nos chama que a gente reflita a imagem dele. E tudo aquilo que não é a imagem dele é a imagem do mundo. É a imagem de qualquer coisa, menos dele. Então não dá para ser cristão e não ter a imagem dele. Não dá para ser chamado de vinha e se parecer com o que não é. Ele vai dizer, Israel, eu te plantei no melhor lugar, tive um trabalhão, construí uma torre, construí um lagar. O texto vai dizer que tinha muro e cerca. E mesmo assim, deu uva brava. Sabe o que ele está dizendo? É que nós temos todas as condições. Tudo foi propiciado para que a gente produzisse um caráter transformado. Para que a gente produzisse uma conduta cristã correta. Mas está dando errado por quê? Ele está esperando a tua e a minha cooperação. Ele está nos chamando para participar e dizer assim, puxa vida, é só falar a verdade. Mas tem consequências, sim. Mas segura. Porque se tu ficar do lado da verdade, as consequências estão na mão dele. Quantas pessoas a gente não conhece que mesmo com as consequências sendo ruim, falaram a verdade. E Deus, puxa, falou a verdade, vou honrar. Vou fazer diferente. Já que foi fiel, eu vou... Quanta coisa a gente não conhece dessa forma. Gente que pagou o preço pela verdade, pelo que era correto, pela palavra. E disse assim, Deus se posicionou e disse, não, vou mudar. Ah, foi para te destruir? Então vou transformar em bênção. Quanta coisa a gente não conhece, quantos testemunhos a gente não conhece. Ele está esperando um fruto bom. E aí olha o que ele vai dizer. Que mais farei? Veio a produzir uvas bravas no 5. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. É interessante porque o verso 5, quando ele diz o que ele fez em cima, na construção, preparou o terreno, tirou a pedra, construiu o lagar, construiu a torre. Quando ele diz da obra que ele está fazendo para construir aquela torre, ele não diz que construiu o muro. Quando ele fez, ele não diz que construiu o muro. Ele não diz que colocou cerca. Mas aqui, quando ele resolve, quer saber? Já que não está dando uva brava, já que não está dando fruto bom, está dando uva brava, a primeira coisa que ele faz, ele tira a cerca e o muro. Cerca e muro? Mas as duas coisas não servem para proteger? Aparentemente sim. Mas cerca? Olha de longe uma cerca, no meio de um pasto ou de um campo, que ela é quase invisível, concorda? Você só vê uma cerca quando você chega perto. Cerca fala dos limites invisíveis. E muro? Os limites
visíveis. A primeira coisa que ele faz, aquilo que servia para proteger também servia de limite. E ele faz o quê? Tira. Era uma proteção espiritual. Olha, a partir de hoje não tem mais. Como assim? Não tem mais não. Mas dá para ver que saiu? Não, e esse é o problema. Os limites espirituais, não dá para ver que foi tirado. E aí, como a gente está vivendo tranquilamente, a gente não vai saber que não tem. Até, como é que você sabe que não tem? Quando acontece alguma coisa. É sempre assim. É sempre assim. Parece que é exatamente quando você não tem seguro que o carro é. Puxa vida, mas não tinha o seguro. Era a cerca. Tinha que ter a cerca, não tinha. O texto vai dizer que a primeira coisa que ele faz, quando resolve deixar a vinha, é tirar a cerca. Ele tira a cerca no físico e tira a cerca no espiritual. Tudo bem. Dá para perceber muita coisa depois que tira a cerca? Não tá não. Ele vai dizer assim, ó. Eu vou tirar a cerca para que vire pasto. Agora vai ter animais entrando na vinha. E vou tirar o muro para que seja pisoteado. Ou seja, vão fazer um caminho no meio daquela vinha. Alguém vai passar ali, e o caminho mais curto é por aí. É uma passagem ali. E depois ele vai dizer assim, para que ela seja pisoteada, farei dela um lugar abandonado, não será podada, nem cavada, mas que crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Isso aqui me apavorou. Isso aqui me assustou. Por quê? Porque quando você começa a ver esse texto, puxa, ele vai dizer que vai tirar o muro e a cerca. Então pensa, do mesmo jeito que alguém pode entrar, a vinha crescendo também pode sair. Ela pode crescer. Pensa, alguém passando naquela vinha dizendo, uau, que vinha grande. Cresceu. Está muito grande. Por quê? Tiraram os limites. Mas crescer não é bom? Em partes é. Talvez uma das maiores falhas seja querer o crescimento a qualquer preço. Eu tenho 4 crianças na minha casa. Eu quero que eles cresçam, sim, mas não de qualquer jeito. O texto diz que o vinhateiro, a primeira coisa que ele faz, vai ficar abandonado. Puxa, abandonado assim. Abandonado. Você já viu alguém que cresce de forma abandonada? É sem limites. A primeira coisa que falta são pessoas. Às vezes é alguém em situação de rua. A pessoa até legal, aí quando você começa a conversar, você percebe que a pessoa não tem limites. Sabe? Deus está nos chamando nessa noite para colocar critérios, para colocar limites. Talvez a tua casa está crescendo e você quer que cresça, eu também quero. Mas se você não colocar limites, sabe o que vai acontecer? Vai crescer de qualquer jeito. Se eu e você não colocarmos critérios na nossa vida espiritual, mas vai crescer? Vai. Mas pode ser que cresça de qualquer jeito. E ele está dizendo assim, olha, vinha que cresce sem limite e sem critério, está abandonada. Está crescendo como? Sem critério? Mas o critério e o limite fala de quem está cuidando dela. Todo mundo gosta de ver uma criança bem cuidada, um adolescente bem cuidado, educado. Vai estar arrumadinho. Mas pega uma criança que está abandonada. A gente tem até medo. Meu Deus, esconde a bolsa, sai de perto, porque é violento. Cresceu de qualquer jeito. Infelizmente, irmãos, isso também acontece na nossa vida espiritual. Existe uma coisa que o pastor da ovelha faz. Não tem como criar um rebanho só com cajado.
ele também tem que criar com a vara. O cajado, viu aquela parte do cajado que é assim, meio como um arco? Aquilo ali serve para levantar a ovelha. Quando a ovelha cai, ele levanta. Aquilo que a Bíblia chama de vara, às vezes é um porrete mesmo. Primeiro para espantar o lobo e depois para tratar a ovelha. Às vezes a gente vai caminhando na fé cristã e a gente cria alguns nomes para exortação. Cajado, marreta, porrete. A gente vai criando esses... E aí a gente esquece que a maior prova de amor de Deus é o cuidado dele em nos chamar de volta para o caminho. Porque quem é chamado de volta, ele está dizendo assim, olha, está doendo, mas eu estou cuidando de você aqui. Eu estou te disciplinando. Mas sabe, quando as pessoas passarem em volta e olharem para vocês, vão dizer assim, uau, como é que se faz para ser cristão assim? Como é que é isso? Mas não está crescendo de forma suficiente. Não faz diferença. Não faz diferença. Não tem que crescer mais. No reino não é de qualquer jeito. Vinha que cresce de qualquer jeito, está abandonada. Está abandonada. E aí, a alegação é a seguinte. Pensa. O que ele construiu na vinha? Uma torre, um lagar, muro e cerca. Quando ele vai dar a sentença, ele diz assim, olha, eu vou tirar o muro, eu vou tirar a cerca e só. Ele abandona. Faz uma coisa, ele deixa de fazer uma coisa que é mais importante, que é a poda. Imagina, essa daqui vai fazer 15 agora, que é uma semana e meia, vai fazer 15 anos. Estou orando para fazer uma festa de 15 anos para ela. Estou orando ainda, só. Estou orando. 15 anos. A Hanna tem 11, o Bernardo tem 8 e a Nina tem 4. Quem foi criado na década de 80, como eu, que eu sou bem novo, né? Sabe como é que era a criação daquele tempo? Que é bem diferente da criação de hoje. E aí, quando a gente que foi criado naquela época olha para hoje, diz assim, puxa, falta alguma coisa nessa geração que a gente tinha e que não tem mais. Eu faço o possível e o impossível para criar os meus filhos da mesma forma que eu fui criado. Como? Da mesma forma, irmão. Da mesma forma. Como? Com uma coisa chamada poda. E aí sabe o que a gente percebe? Puxa, uma menina de 15 anos, ela toca teclado, violão, toca alguns instrumentos. A outra com 11 anos, e ela também é número 1 em Olimpíada de Matemática, português. Aí tu olha assim e fala, ué, eu acho que está funcionando. A poda está dando certo. Sabe o que acontece? Deus está nos chamando e dizendo para nós, se não tiver poda, vai perder o rumo. Se a tua vida espiritual for levada sem poda, ela vai crescer de qualquer jeito. E quando o pastor poda, quando o vinhateiro poda, a gente às vezes acha ruim. Mas ele está dizendo assim, eu estou podando, é porque eu quero que cresça na direção certa. Eu quero que o nutriente chegue no fruto certo, porque esse fruto não vai ser bravo. Mas a gente briga com a gente mesmo, dizendo assim, Senhor, não é desse jeito. Eu queria azul. E ele está dizendo, ei, eu te chamei aqui, porque você é minha vinha. Põe a tua casa em ordem. Como é que faz? É simples.
Não dá para podar com a flor na mão, dá? Não. Então você tem que ter uma correia, um chinelo. Mas pode bater uma chineladinha. Não vai matar, Oh, não. aleluia! Não vai matar, não. Aleluia! Uma chineladinha não vai matar, não. É isso aí. Não vai matar. Se você não colocar no caminho certo, vai crescer sem limites. Se você não colocar no caminho certo, vai começar a crescer pro lado de fora e você vai perder o controle. Total. Interessante que isso acontece também na vida espiritual. Deus às vezes manda algumas pessoas aqui em cima, ou o pastor dessa casa, e diz assim: gente, a gente tem que colocar as coisas em ordem. E a gente briga, e ele está dizendo: não, gente, é aqui. Não, mas não tem que ser assim, pastor, tem que ser rosa, tem que ser azul. Não, tem que ser... O mais triste é esse verso que ele diz: eu vou abandonar a vinha. Eu vou abandonar. Eu vou abandonar. Uau! Que vinha grande! Sim. Tá cheio de espinho e erva daninha. Tá grandona, não tá nem cabendo. Eu fico assustado. Porque quando cresce demais, opa, o que está faltando ali? Não está faltando, não está sobrando. Não, está faltando alguma coisa. Está faltando poda. Porque onde não tem poda, tem bicho, tem problema, tem praga, tem doença. Isso também acontece na nossa vida espiritual. Se você não colocar o teu caráter em ordem, a tua palavra em ordem, a tua casa em ordem, Satanás vai entrar na tua vinha. Vão tirar os muros e as cercas. Entenda, ele só tirou o muro e a cerca. A pergunta: essa vinha abandonada tinha torre? Tinha. Essa vinha abandonada tinha lagar? Tinha. Parecia muito com uma vinha que tinha um vinhateiro de verdade, não parecia? Parece, mas é? Não. A diferença entre ser e não ser. Puxa vida. Se nós tivéssemos que escolher uma vinha pequena e uma vinha grande, onde está tudo... Ah, vou ficar com a grande. Puta, tudo... E aí a aparência engana. Puxa, vou falar não, deixa pra lá. Vou falar, deixa pra lá. Fala. A gente chega num lugar como esse e diz assim: puxa, podia estar cheio, Jesus. Sim, podia, tem lugares vazios. Mas Deus está tratando da forma que Ele quer. Ele vai podando, vai podando, vai podando. Não tem demais, tira. Não, Senhor, mas não tem demais não, tem lugar vazio. Não, mas não é assim que Ele trabalha. Não é com a ótica humana que Deus trabalha. Ah, quer saber, pastor? Eu já cansei de remar aqui, porque aqui parece que não cresce. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso referencial é a vinha abandonada. Aleluia. Enquanto ele está dizendo assim: ei, eu te chamei para tu colocar a tua casa em ordem, a tua casa não precisa ser parecida com a casa de ninguém. Ela tem que ter o padrão do céu. Como é que é o padrão do céu? É quando ele abre a boca, é quando o teu filho abre a boca e diz assim: uau, ele é crente. Ele é crente. O que você está fazendo com essa criança? Nada. A mesma coisa que todo mundo. Tem vinha, tem torre. Mas o que falta? Não falta não, está tudo aí. Talvez o que esteja faltando seja muro e cerca. Muro e cerca. Muro e cerca. Vai ficar muito diferente dos outros. Mas em compensação, a Giovana com 15 anos, a gente ainda está pensando em comprar um celular para ela estar com um celularzinho pequenininho para falar e ouvir só. Ela não tem rede social, ela não tem Instagram, não tem Facebook. Oh, glória. A de 11, falei para ela, só quando a gente vai pensar quando chegar em 15. Mas por quê? Nossa. Porque quem vai criar os nossos filhos somos nós. Eu não vou abrir janela do mundo dentro da minha casa, no quarto dos meus filhos, ou na minha sala, no momento que eu não tiver, para alguém criar eles. Sabe? Quem é que está criando a tua casa? Talvez você diga: eu sou o chefe da minha casa, mas o muro lá esteja derrubado. Talvez a cerca já esteja caída.
E Deus está te chamando hoje, se levanta o muro lá rápido. Corre lá e bota aquela cerca de oração. A oração, a cerca, é aquela proteção que a gente não vê, mas tem. Se o inimigo chegar lá, ele vai, ué, eu não tinha visto isso aqui, mas está aí. É um pai, uma mãe que dobra o joelho e diz assim: eu vou levantar uma cerca aqui hoje, Senhor, de oração. Eu vou começar a orar, Ô Senhor, mas marca no relógio, vai todo dia. Quando botar para dormir, ajoelha perto da cama e diz: Senhor, eu quero te entregar, eu quero colocar nas tuas mãos o sono, eu quero... Levanta uma cerca. Se essa igreja não tiver cerca, o inimigo entra. Tem cerca, ele chega ali na porta, olha, não tem como entrar. Tem que ter muro. E muro fala de critérios físicos, morais, coisa que você sabe que está errado e você deixa. E ele está dizendo assim: levanta um muro lá, porque sem muro fica abandonada, vão entrar, vão pisar tudo, vão estragar essa vinha. Hoje é o dia que ele está dizendo para mim e para você: cuida da tua vinha. Aleluia. Do mesmo jeito que nós somos vinha dele, celestial, a tua casa, teus filhos são vinha também. E você precisa colocar isso em ordem. Se você não colocar em ordem, vai parecer com as outras que estão funcionando. Tem processo, tem até uma torre. Quem passar de longe vai ver que é igual. Mas sabe, o texto diz que o vinhateiro não está mais lá. E você percebe quando a pessoa já não tem mais a presença de Deus. Você percebe quando a pessoa já parece que está por qualquer rumo. Está espiritualmente abandonado. Está de igreja em igreja buscando alguma coisa para satisfazer o vazio, porque saiu do centro da obediência de Deus. E Ele está nos chamando hoje assim: fica aqui, eu vou cuidar de você, eu vou tirar as pedras, eu vou escavar, vou adubar, eu vou colocar limites. Pode ser que não cresça espantosamente agora, mas quando alguém provar do fruto vai dizer. Eu vi um programa no Home and Health, né? De um cozinheiro que ele sai pelo mundo. Ele estava de férias e ele saiu pelo mundo e ele está fazendo um programa de comidas típicas. E ele foi para Portugal. E aí lá na vinha, ele chegou conversando com o dono. A videira, ela nasce na areia perto do mar. E quando chega perto de colher, ele tem que levantar um pouquinho ela, tirar da areia para poder secar a uva. E aí, conversando com o dono da vinha, o cozinheiro-chefe, ele fez isso. Ele foi em cada local buscar o elemento que ele ia usar na cozinha. E um deles que ele ia servir era o vinho. Aí ele foi lá. E aí, o dono da vinha falou assim para ele: olha, essa vinha aqui não é muito grande. A última safra deu 700 garrafas. Ele: uau, só 700? Só. Você está bebendo um gole do vinho de uma produção de 700 garrafas. Ele: que preciosidade. Rapaz, só 700. Porque tem vinhas aí que dá milhares de garrafas. Imagine o custo, o valor, o preço dessa garrafa de uma vinha que só produziu 700 garrafas. Dá para comprar 1000 garrafas da outra vinha. E às vezes a gente quer. Deus está dizendo para mim e para você que pode ser que não tenha volume, mas vai ter uma qualidade excelente. Pode ser que a gente diga assim: puxa vida, mas a nossa vida espiritual também é assim. Não adianta a gente correr, eu vou, não adianta. Vai crescer no passo dele. Vai ser de acordo com o que ele vai fazer. Se tentar romper os limites, ele vai abandonar. Se tentar, não, temos que fazer alguma coisa, ele vai tirar o muro e a cerca. Vai crescer? Vai. Vai ter lagar? Vai. Vai ter torre? Vai. Mas em compensação não tem vinhateiro. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura da palavra, se você não tiver jejum, deixa eu dizer uma coisa: pode ser que você tenha só uma vida de religioso, porque o vinhateiro
já não aparece mais na tua vinha. Se você é daquelas pessoas que dizem assim, na minha vida mando eu faço, eu aconteço e... Hoje Ele está te convidando para entregar a tua vinha para Ele. Ele está te perguntando hoje, deixa eu ser o vinhateiro da tua vinha? Talvez até aqui você andou fazendo o possível para manter a tua vinha segura. Mas Ele está dizendo, deixa eu construir uma torre na tua vinha. Deixa eu construir um lagar na tua vinha. Deixa eu te plantar num lugar fértil. Ele está te convidando hoje para dizer assim, olha, deixa eu ser o Senhor da tua vinha. Porque no meio desse campo que a gente está, não o campo da nossa igreja, mas do campo de igrejas em geral, tem muita vinha abandonada por aí, que as pessoas estão cobiçando. Caramba, olha aquela vinha lá, tá grandona. Olha aquela outra. Rapaz, é porque tu não viu o espiritual. Se tu tivesse visto, tu diria, meu Deus. Eu estou pensando num texto que é na semente de mostarda. Quando cresce, vira uma árvore aonde as aves do céu se aninham. E eu falei assim, ué, mas é a menor das hortaliças, mas o texto diz que virou uma árvore. Mas era para virar árvore? Não. E por que virou? Porque foi abandonada. Ninguém podou, ninguém cuidou, não se colheu. Mas ela fica em paralelo com o trigo e com o joio. O trigo vai fazer pão. O joio é fruta amarga. E a semente de mostarda está crescendo, que é uma maravilha, e está todo mundo se alinhando nela. Ih, rapaz, que tem alguma coisa errada. A minha oração é que Barra seja um lugar como uma vinha do Senhor. Fica de pé comigo. Aleluia. O nosso pastor ministrou na matriz hoje. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Esse tempo parece um tempo mais confuso que tem, que as pessoas não sabem mais de nada. O que está acontecendo? Verdade. E Deus está chamando, convocando uma igreja de verdade. As pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente do que um tempo atrás. Hoje as doenças emocionais cresceram assustadoramente. E como é que se faz? A gente vai ficar aqui dando papinha para eles? A gente vai ficar aqui dando autoajuda, dando coach, dando... Não. A receita do céu é diferente. A receita do céu é que para crescer tem que podar. Mas como é que poda alguém que está emocionalmente fragilizado? Eu não sei. Eu não sou responsável pelo resultado. Ele me chamou para plantar e para regar. Ele disse que o crescimento é dele. Mas como é que faz? Eu oro, eu jejuo, eu aplico a palavra. Se eu tiver que corrigir, eu vou corrigir. Ah, vai doer, mas não tem problema. Mas e o resultado? O problema é que a gente está muito preocupado com o resultado. E aí, preocupado com o resultado, a gente não aplica a receita certa. Não tira a vara do menino, não. Esse é o modelo certo. Mas ele vai traumar. A receita está certa. Não muda, não. Se mudar, corre o risco de crescer. Olha, está grande, mas se perdeu. Olha, cresceu, que era uma maravilha. Olha onde ele está, assim. Mas está perdido. Está perdido por dentro, está perdido na alma. Deus não está nos chamando simplesmente para se preocupar. Ele está nos chamando para aplicar a receita certa. Aleluia. Constrói uma torre, faz tua parte. Constrói um lagar, faz tua parte. Aleluia. Constrói um muro, faz tua parte. Levanta uma cerca, faz tua parte. Aleluia. Mas e aí? O dono da vinha chamou trabalhadores para essa vinha. E esses trabalhadores da vinha somos nós. A vinha continua sendo dele. Ele está chamando eu e você e dizendo assim, olha, da mesma forma
que eu te tratar, tu trata a tua casa. Porque no final, o que acontecer de proporcional de bênção contigo vai acontecer com eles. Como é que a gente está espiritualmente? Será que a nossa vida espiritual é só na igreja? É só quando a gente vem aqui? Ou alguma coisa precisa mudar lá dentro da nossa casa? Aleluia. Entretenimento não vai te fazer crescer. Rede social não vai te fazer crescer. Você precisa gastar tempo com Deus na palavra. Você precisa gastar tempo com Deus em oração. Você precisa consagrar, Senhor, eu vou fazer um jejum essa semana. Pelo menos um dia na semana eu vou fazer um jejum. Até às 18 horas, até meio-dia. Senhor, eu preciso fazer um jejum. Você precisa ter torre, lagar e muro. Você precisa ter essas três coisas. Senão você pode ser uma vinha abandonada. E Ele está nos convidando hoje para ser vinha dele. Ele está nos chamando, dizendo assim, vem pra cá. Mas Ele está com a tesoura na mão, assim. O que você vai fazer com essa tesoura? Ah, não, essa tesoura não. Tem tesoura aí? Tem. Aqui não vão te receber só com flores. Tem flor também, hein? Tem flor também. Tem flor também. A gente precisa de flores. Mas tem uma tesourinha para tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos. Curva a tua cabeça comigo, eu quero orar contigo. Pai, eu quero te louvar. Oh Deus, porque o Senhor trouxe vidas aqui, Senhor, que são, nós somos a tua vinha. Oh Deus, enquanto o Senhor tem o cuidado, Senhor, de nos podar, oh Deus, de nos cercar, de nos proteger, significa que o Senhor ainda está cuidando de nós. E eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer, porque o Senhor trouxe aqui famílias que são verdadeiramente a tua vinha plantada em lugar fértil. Ah, Deus nos ensina a ser chefe da nossa casa, a ser sacerdote do lar. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor. Oh, Deus, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos ensina a receita certa, oh Deus, para fazer dos nossos filhos, oh Deus, também vinhas tuas. Vem com teu Espírito, Senhor, e nos socorre na nossa vida espiritual, na nossa alma. Nos socorre por dentro, Senhor. Não queremos nos perder, Senhor. Oh Deus, numa vida religiosa, numa vida, Senhor, de hábito de igreja. Nós precisamos ter uma vinha de verdade. Oh Deus, precisa ter cerca invisível, Senhor. Precisa ter cerca invisível. Não dá para ver, mas está protegido. Oh Deus, precisa ter muro. Ah Deus, nos ajuda a colocar os nossos conceitos de moralidade na tua palavra. Oh Deus, a tua igreja é tua, não é do mundo. Ah Deus, a nossa comida é o trigo da tua palavra. Oh Deus, e não o que vem lá de fora. Então vem com o teu Espírito essa noite e trata a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a balizar a nossa vida na tua palavra. A nos organizar para atender, Senhor, o teu propósito. Ah, Deus, nos ajuda a valorizar, Senhor, quem tem a vara e quem tem o cajado, porque os dois são necessários. Vem com o teu Espírito, Senhor, e trata-nos, Pai. Oh Deus, porque os maiores resultados são vistos depois da poda. Vem com o teu Espírito, Senhor. Oh Deus, e nos ajuda a crescer segundo a tua imagem. Oh Deus, enxergar, Senhor, o cuidado pela tua perspectiva e não pelos homens. Eu te suplico, estende o teu favor nessa noite sobre nós. Derrama uma porção de graça, Senhor. Derrama uma porção de graça. Porque depois do capítulo 5 de Isaías, vem o capítulo 6. Onde Isaías entra no templo com uma visão e vê a tua glória. Oh Deus, tu estás sentado no trono. Tu estás sentado no trono ainda. Tu estás no controle dessa terra. Tu estás no controle da nossa vida. Tu estás no controle, Senhor, dessa igreja. Tu não perdeu o controle, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, e revela a tua glória nesse lugar, como tu revelou para Isaías. Tu disse para ele que ia abandonar a vinha, Senhor, mas ao mesmo tempo tu apareceu em glória. Ah, Deus, vem com o teu Espírito, Senhor. Oh Deus, e trata das nossas vidas no íntimo. Oh Deus, e nos faz crescer segundo a tua imagem. É o que nós te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, assim nós oramos. Te bendizemos e te exaltamos.